Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vocês já sabem, aqui quem vos fala é o Bispo Alessio de Moraes, bispo da Igreja Palavra de Cristo em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Também escritor da revista bíblica Conhecendo o Espírito Santo. Estamos juntos numa série de estudos de cada lição que aqui foi escrita, está sendo por mim ministrada. E hoje nós estaremos estudando a 10ª lição, cujo tema é o Espírito Santo na Igreja. E desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, verso 16. Abrindo ela, você vai encontrar o seguinte texto: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Paulo já está nos advertindo sobre tomarmos ciência, conhecimento de que somos templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. A palavra igreja, ela vem do termo hebraico kahal, que é do grego eklésia, assembleia de chamados para se reunirem em torno de um propósito comum. Então, logo eu quero aqui desmistificar uma frase. Nos dias de hoje, nos tempos modernos, as pessoas, por alguns motivos, não querem congregar e elas se referem como sendo a igreja, dizendo: eu sou a igreja. Desde já eu quero dizer que a igreja é um conjunto de pessoas. Eu não sou a igreja. Eu sou membro de uma igreja, eu sou membro da igreja, eu não sou o corpo de Cristo, eu sou um membro desse corpo. Uma pessoa não pode ser a igreja, porque a igreja é um conjunto, é um todo, e não uma única pessoa. Equivocado está aqueles que dessa forma pensam. Então a palavra eclésia, que alguns usam como chamados para fora, mas também se refere às assembleias, para reunir em torno de um propósito comum, que é adorar, servir e amar o Senhor Jesus Cristo. No sentido mais teológico, a igreja é um conjunto dos que aceitaram Jesus pela fé. Olha aí, um conjunto, não uma única pessoa. Entende? Para testemunhar do Evangelho, no sentido espiritual e místico, ela é o corpo de Cristo espalhado pelo mundo inteiro. Então, no sentido universal, ela é o corpo de Cristo espalhado no mundo inteiro. No sentido mais restrito ao local, é o conjunto, um grupo de pessoas reunidas para testemunhar de Jesus Cristo. Também, no sentido local, ela é a comunidade reunida para adorar, aprender e servir ao Senhor. Então veja, observa comigo que eu não sou a igreja, eu sou membro dessa igreja. E essa igreja, ela só pode ser igreja quando está reunida ou quando ela faz parte desse grupo, desse conjunto. Até mesmo no sentido universal, é o conjunto, é as pessoas espalhadas no mundo inteiro, não é apenas um indivíduo, mas todos somos a igreja do Senhor Jesus. Então, nessa lição, nós veremos como o Espírito Santo atua na igreja e qual a importância para o desenvolvimento do corpo de Cristo. E no tópico de número 1, nós já vamos logo perceber o mistério do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo é o representante de Cristo na terra. Recebeu dele a administração da igreja até a sua volta. Então, logo, o Espírito Santo é o outro consolador que Jesus diz: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei outro consolador. A palavra outro quer dizer alguém semelhante a mim. Lembrando que nós temos um único Deus em 3 pessoas, não pessoas no sentido de posições, mas de funções. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Entretanto, um único Deus, são coexistentes, são onisciente, onipresente, onipotente,
e a Bíblia, em todos os lugares, afirmam a sua divindade. Não é três deuses, é um Deus em três pessoas, uma divindade composta, né? Uma composição de três pessoas que forma uma única divindade. Ele é o administrador da igreja até a volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja. Jesus, ao assentar-se à direita do Pai, foi constituído cabeça da igreja, Efésios capítulo 1, verso 22. E o Espírito Santo enviado para iniciar e conduzir a obra da edificação do corpo de Cristo. Seu propósito é aperfeiçoar a igreja em santidade, unidade e serviço. Então observa comigo que a importância do Espírito Santo é, em outras palavras, preparar a igreja para o dia do arrebatamento. E nessa preparação inclui a edificação, o fortalecimento, o amadurecimento, né, do corpo do Senhor Jesus Cristo em santidade, na unidade e no trabalho, no serviço prestado ao reino de Deus. Você vai ver em 1 Coríntios 12, 13 e versículo 27, foi escrito assim: o Espírito Santo congrega os santos, pois está escrito assim, parênteses, ou vírgula, não, é parênteses mesmo, né? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo, seus membros em particular. Então somos o corpo e em particular somos membros desse corpo. A igreja não é apenas uma organização, mas um organismo vivo. Assim como Jesus teve corpo físico preparado pelo Espírito Santo, Lucas 1,35 e Hebreus 10,5, para ministrar na terra, hoje ele atua por meio do corpo espiritual. A igreja, não é? Como ele teve um corpo físico que ele tabernaculou entre nós, né? O Hologos, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, tabernaculou, encarnou e veio entre nós habitar, assumindo um corpo humano. Hoje ele não atua por este corpo humano, ele atua pelo corpo espiritual e místico, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, guiada pelo Espírito Santo. Então nós não estamos andando sem direção. O Espírito Santo, ele congrega os santos e ele é o guia, aquele que conduz a igreja para as mansões celestiais e para cumprimento da missão aqui na terra. O Espírito Santo, ele dirige e administra a igreja. Os maiores movimentos missionários do Novo Testamento foram iniciados e dirigidos pelo Espírito Santo. Se você abrir Atos capítulo 8, verso 29, 16 do verso 6 e 10, Paulo reconhecia que todo o seu ministério dependia do Espírito Santo. Isso é muito importante. Veja que o Espírito Santo inicia o movimento missionário, conduzindo, levando, impulsionando as pessoas a pregar o Evangelho conforme Jesus falou: olha, ficar em Jerusalém até que do alto recebeis a virtude que há de vir sobre vós, que é o Espírito Santo. E depois, através do movimento desse Espírito Santo, vocês vão para o mundo inteiro pregar o Evangelho. E aí você percebe que Paulo reconhecia que todo o seu ministério era dependente do Espírito Santo, Romanos 15, do verso 18 ao 19. E é importante você saber que o próprio Jesus atuou na dependência do Espírito Santo. Quando ele diz em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu. Aí ele vai dizer para pregar o Evangelho, para curar, para libertar os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E muitas vezes você vai ver que quando ele sai do batismo, o Espírito conduziu para o deserto, para um propósito. O Espírito estava sempre atuante e conduzindo Jesus para cumprir a sua missão. Jesus atuou na plenitude do Espírito Santo. E com a igreja não é diferente. Ao receber o Espírito Santo, Jesus disse: ser-me-eis testemunhas, em toda
a terra em todos os tempos. Por isso, afirmava Paulo que os líderes da igreja eram estabelecidos, não é Paulo, né? E afirmava que os líderes da igreja eram estabelecidos pelo Espírito Santo. Em Atos, capítulo de número 20, verso 27 e 28, você vai ver que era o Espírito Santo quem escolhia, inclusive o próprio Paulo, quando o Espírito Santo disse: apartai-vos para mim, Saulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Então era o Espírito Santo que estava sempre atuante no sentido de administrar a igreja. A igreja precisa voltar à sua essência, de ser sempre administrada pelo Espírito Santo. E ela o é, e nesse tempo continuará sendo. Quando ela perde essa essência, ela deixa de cumprir a sua missão. Mas graças a Deus, estamos falando com pessoas cujas vidas e o ministério é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo na pregação, na oração e na adoração. O evangelho era anunciado, 1 Pedro capítulo 1, verso 12, abre aspas, pelo Espírito Santo enviado do céu, recebido com gozo do Espírito Santo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5 e 6. A igreja é chamada a orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Efésios 6, 18, Judas 20. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Os crentes cheios do Espírito Santo expressam louvor e adoração, salmos, hinos, cânticos espirituais, conforme Efésios 5, 18 a 19, adorando o Pai em espírito e em verdade. Então você vê nesses textos citados acima que o Espírito Santo atua na pregação, iluminando, incentivando e auxiliando-nos. Ele também opera por meio da adoração e até mesmo na oração com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Ele é um intercessor, ele é o consolador, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O tópico de número 2, o Espírito Santo e a vida do corpo de Cristo. Olha que coisa importante. O Espírito Santo não apenas habita em cada crente individualmente, mas também age no conjunto da igreja como um corpo de Cristo. Então ele não só habita individualmente em cada cristão, mas como ele trabalha no corpo de Cristo, na unidade e na diversidade do corpo. 1 Coríntios 12, vemos que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O Espírito Santo é quem distribui os dons, a cada um como quer, 1 Coríntios 12, 7 e verso 11, para que o corpo funcione em unidade, sem divisão, mas cooperando em amor. Então nós vemos que ele trabalha na diversidade dos dons e ao mesmo tempo na unidade da igreja. Ele promove a unidade. E lembrando da unidade, você lembra do Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Ali é viver, não é estar, não é um período, é algo que é contínuo, a vida inteira em união. Essa união produz o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo. Você já aprendeu isso? Que derramado sobre o ministério sacerdotal de Arão, que cobria a sua cabeça, simbolizando Cristo, depois vai descendo, simbolizando os apóstolos, até chegar aos pés, simbolizando a igreja do arrebatamento. Mas isso é uma tipologia, que eu estou aqui dizendo, trazendo de um texto. Mas eu quero falar sobre a união, que ela une todos, desde o apóstolo até a igreja do arrebatamento. E digo mais,
A Bíblia diz que é nessa união, é nessa unidade da igreja que Deus ordena as bênçãos e vida para sempre. Quer ver uma igreja abençoada, uma igreja viva? É uma igreja que está sendo conduzida na unidade do Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo também atua na santificação e edificação mútua. O Espírito Santo habita na igreja, tornando-a templo de Deus, 1 Coríntios 3,16. Produz fruto no caráter dos crentes, Gálatas 5, 22 ao 23, que é o fruto do Espírito. Nós estudamos já também sobre ele. Usa a palavra, os dons e o serviço para a edificação do corpo. É bom você saber que o que conduz a igreja, o que guia a igreja, é a palavra de Deus. Mas os dons do Espírito é para a edificação, é para o serviço e para a glória de Deus. E o Espírito Santo atua nessa edificação do corpo da igreja de Cristo Jesus, conforme Efésios 4, 11, 13. Uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada por uma doutrina sadia, e doutrina que é ensinamento, ensino sadio, não só ensino sadio, mas um amor fraternal de família, mas também no serviço mútuo. Ou seja, você tem um bom ensino, você tem uma unidade familiar e você tem trabalho prestado ao reino de Deus. E trazendo isso para a nossa vida particular também, uma vida de oração e adoração a Deus, que é o propósito do cristão e da igreja. Eu sempre digo que a igreja tem um tríplice propósito: para com o mundo, a pregação do evangelho, mensagem de salvação, né? Para a igreja, uma mensagem de edificação, né? E o terceiro, para o futuro, a mensagem de salvação no sentido de vida eterna, né? Mensagem de um futuro na presença de Deus. Então, para o mundo, uma mensagem de salvação. Para os cristãos, uma mensagem de edificação. E para os obreiros, uma mensagem de serviço na obra de Deus, né? E para toda a igreja, uma mensagem de esperança eterna. Então, o perigo de uma igreja sem sensibilidade do Espírito Santo. Quando a igreja perde o contato com o sobrenatural, cai em uma prática apenas humana. Ela se afasta do modelo bíblico. Por isso as Escrituras alertam: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, conforme Atos 4:30. Vemos que na idade moderna, da era da razão, muitas igrejas entrou em decadência com o avanço da ciência, que muitas coisas boas nos trouxe também coisas ruins, como o ceticismo. Nós temos na Idade Antiga a Bíblia como uma verdade absoluta para todos. Nós temos na Idade agora moderna a Bíblia agora não sendo mais uma verdade absoluta, mas relativa. Entra a era da razão. E na era da razão entra o sentimento individualista, o sentimento... me fugiu a memória aqui agora o nome, individualista e relativista, né? Que tudo depende da forma com que você enxerga o mundo, da sua cosmovisão. Mas não, para nós a igreja continua sendo a verdade absoluta. A igreja não, desculpa, a palavra de Deus. Mas nessa era a igreja vai perder e vai acontecer, vai introduzir na igreja ou denominações muitos ensinos falsos que depois tem que ser combatido por conta do ceticismo. Porque a igreja perde a sensibilidade do Espírito Santo e busca convencer e atuar apenas pela razão. Vai nascer aí muitos pensamentos teológicos, inclusive, que até hoje prejudicam a igreja. O pensamento liberal, o pensamento no liberal, vai entrar alguns tipos de ensino que trazem
questionamentos acerca da veracidade da palavra de Deus e da infalibilidade das Escrituras. Aí nós temos pensamentos tais como a Bíblia não é a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus. Outros pensamentos como a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Mas para nós que somos ortodoxos da fé, a Bíblia ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível e poderosa. Amém? Então, quando ela se afasta da sensibilidade do Espírito Santo, ela perde o modelo bíblico e passa a ser apenas uma instituição humana denominacional e não a Igreja de Jesus. Vejamos, não apagueis o Espírito Santo, não extingueis o Espírito. O Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19. Por que eu sei que é o Espírito Santo? Toda vez que você vê escrito no Novo Testamento a letra E como maiúsculo, refere ao Espírito de Deus por causa do contexto que ali está. Embora não há essa diferença no grego, mas os estudiosos colocou por causa do contexto, identificando que é o Espírito de Deus para que não haja confusão ao leitor. Muito importante essa informação, guarde ela. A saúde da igreja depende de permanecer sensível à submissão e à direção do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, a igreja não pode perder essa sensibilidade, não pode cair nesse engano de Satanás. Embora a igreja ela tenha que andar com duas asas como um pássaro, o conhecimento de um lado e a graça do outro. Se ela andar só com a graça, ela vai perecer, porque lhe falta o conhecimento. Se ela for apenas pela via do conhecimento, ela vai perecer porque lhe falta o espiritual, o poder de Deus. E nós somos sal para temperarmos. Então nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Graça e conhecimento são dois elementos que não podem andar separados. Glória a Deus. E o terceiro ponto, a ascensão do Espírito Santo com a igreja. A missão dispensacional do Espírito Santo é o arrebatamento, conforme eu já disse no início. A igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo para o dia do arrebatamento. A obra do Espírito Santo na presente dispensação inclui tomar dentre os gentios um povo para o seu nome, ou para o nome de Jesus. Atos 15 e 14. Quando entrar a plenitude dos gentios, Romanos 11, 25, a igreja, o corpo de Cristo, será arrebatada para se encontrar com o Senhor. Nesse momento, o Cristo terrestre, a igreja e seu corpo espiritual se encontrará com o Cristo glorificado. Olha que coisa maravilhosa. Então, no momento em que o corpo físico hoje, representando Jesus, que é a igreja, vai se encontrar com o glorioso Jesus Cristo, aquele que João viu no céu, que ele chorava muito porque o anjo, ele viu que no céu, nem embaixo da terra, nem debaixo, tinha alguém digno de abrir, tomar o livro e abrir os seus selos, até que o anjo disse: calma, João, eis aí o Cordeiro de Deus que venceu e que é digno de tomar o livro e abrir os selos. Então o Cordeiro de Deus, quando ele olhou, ele contemplou o leão da tribo de Judá, o Cristo glorificado. Já não era o Cordeiro, agora é o leão, é o Cristo glorificado. E é com esse Cristo que nós encontraremos com ele, como ele disse em João 14:1, não endureça os vossos corações, creio em Deus, creio também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar lugares, se eu for virei outra vez, para tomar vocês para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. E ali em Atos, você vai observar que quando ele é assunto ao céu, os anjos vão dizer: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, se ele voltará outra vez. Então, nós já aguardamos esse grande dia com grande esperança. O que acontece com o Espírito Santo após o arrebatamento? Alguns concluem de forma equivocada que o Espírito Santo deixará completamente a terra. Entretanto, sendo Deus, o Espírito Santo é onipresente. O que se encerra é sua missão dispensacional, como o Espírito de Cristo na igreja, e não sua presença no mundo. Ou seja, ele conclui a sua missão na igreja, que ele veio habitar na igreja, e ele leva a igreja ao encontro do Senhor. Ele agora não habita mais na igreja, mas ele continua atuando no mundo, porque ele é Deus, onipresente, está presente em todos os lugares, mas não da mesma forma com que atua hoje.
mas semelhante como era no Antigo Testamento, que ele vinha sobre alguém, usava esse alguém e depois retomava ao céu. É claro, falando de uma presença ali reveladora, né? Mas ele, como Deus, está presente em todos os lugares. Ele continuará atuando com outras finalidades de plano de Deus, pois o próprio Deus jamais deixa de estar presente com sua criação. Esperança e responsabilidade da igreja. Saber que o Espírito Santo está nos guiando agora, preparando a igreja para encontrar com o Senhor e conduzindo a história rumo à plenitude. Deve gerar em nós vigilância, compromisso e cooperar com Ele enquanto é dia. Então veja que a esperança, né, e responsabilidade, não é só uma esperança, mas responsabilidade da igreja, de saber que Ele está nos guiando, nos preparando para encontrar com o Senhor, conduzindo a história rumo à plenitude. Então deve gerar em nós uma esperança, uma vigilância e compromisso em cooperar com eles enquanto é dia. Bom, chegamos a mais um fim de uma aula e eu quero agradecer a Deus pela sua presença. Finalizamos a 10ª aula e nessa aula tão especial, da qual eu tenho certeza que o Espírito Santo é na igreja e você pôde comigo compartilhar desses ensinamentos maravilhosos. Que Deus em Cristo nos abençoe e te espero numa próxima aula, permitindo o Senhor. Um forte abraço.